Muito bem. Abra sua Bíblia num texto bem conhecido, que é em Mateus capítulo 6. E eu quero conversar com você hoje sobre um assunto que dá continuidade àquilo que a gente tem falado nesses últimos domingos. Um assunto bem importante para todos nós. Mateus capítulo 6, a começar no versículo 25, o Senhor Jesus, em meio ao Sermão do Monte, ele começa a falar a respeito da nossa preocupação e com o que a gente muitas vezes fica preocupado. Você é uma pessoa preocupada? Gosta de ficar preocupado com as coisas? Então aqui o Senhor Jesus já nos ensina a respeito disso, e ele traz um foco para a gente, que eu acho que você já sabe qual é, até chegar no versículo 33, tá? Vamos lá, acompanha com a gente aí. Por isso vos digo, versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Buscai, pois, aí ele conclui, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar, pedir a orientação de Deus para o nosso estudo hoje? Senhor Deus, a Tua palavra é clara, a Tua palavra nos dá o caminho. Por isso, Senhor, nós te pedimos que agora o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para entender a Tua palavra de maneira clara, para que o Senhor fale para cada um de nós exatamente no ponto em que precisamos aprender. Senhor, e não nos deixa sair daqui de uma forma negligente para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajuda, Senhor Deus, a realmente colocar em prática nas nossas vidas a Tua palavra, tomar decisões que nos levem para mais perto do reino de Deus, para mais perto do reino do Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Então você já percebeu que nós estamos falando a respeito do reino de Deus hoje, né? Que é o nosso alvo de vida. Afinal de contas, a gente tem conversado nesses últimos domingos sobre alguns rumos que Deus quer para a gente e coisas que a gente precisa para nós mesmos, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Nós já falamos a respeito de ser verdadeiros discípulos. O que a gente quer, afinal de contas? Ser discípulos de Cristo? Sim ou não? Discípulos verdadeiros de Cristo. É isso que a gente quer. O que a gente tem que fazer então para sermos bons discípulos de Cristo? Nós já conversamos sobre isso também. Eu vou pregar tudo de novo, hein? Temos que nos mexer. Lembrou? Temos que sair do lugar onde a gente está. Temos que ir para frente. Parar de ficar esperando as coisas acontecerem. E como a gente vai fazer isso?
mantendo as nossas lâmpadas bem acesas até o fim. Até o fim. E hoje nós vamos falar sobre a direção que a gente quer. A gente sabe o que a gente quer. A gente quer ser discípulos ativos do Senhor, mantendo a nossa lâmpada bem acesa. Lembra da frase que a gente falou a semana passada? O desafio não é começar queimando, o desafio é terminar queimando. Se você não assistiu a mensagem semana passada, vai lá no YouTube e assiste, você vai ver que é um desafio muito importante para a gente. E hoje a gente vai colocar aqui o propósito de tudo isso, para onde a gente está indo. Porque todos nós temos que ter um propósito na vida. Você está vendo aqui que ele fala de ansiedade, de preocupação. Por quê? Porque nós temos muito trabalho que a gente executa durante o nosso dia a dia, ou não? Você é uma pessoa que trabalha bastante? Seja onde você está, você é uma pessoa ocupada com as coisas que você precisa fazer? Se você não dê graças a Deus, viu? Porque a maioria de nós somos bem ocupados, o tempo é muito escasso para fazer as coisas. Mas então, o que Deus está nos orientando aqui é que dentro do propósito que Ele tem para a gente tem que estar na direção certa. A gente tem que estar sabendo para onde a gente está indo, porque senão a gente trabalha sem nenhum propósito. Concorda comigo? Por exemplo, você já percebeu que os animais, eles trabalham, eles vivem para duas coisas? A maioria dos animais. Para quê? Para comer e para se reproduzir. Eu estava fazendo uma pesquisa, vocês sabiam que o panda, aquele bichinho bonitinho, né? Ele come por 14 horas sem parar durante o dia. Parece comigo, né? Não fica assim não. Mas muitos de nós acabam parecendo como os animais, porque imagina, quanto tempo você trabalha por dia? Alguns de vocês, eu sei, chegam perto de 14 horas de trabalho. Mas para que a gente trabalha? Qual é o propósito dessa correria louca que a gente tem, se não botar comida na mesa? Se não sobreviver muitas vezes? Esse é o propósito que Deus quer para a gente? Sobreviver? É isso que Deus quer para nós? A gente vai gastar toda a nossa vida em coisas que vão ser, quando a gente morrer, consumidas pela terra? Quando o reino de Deus se estabelecer? Ou quando, como nós cantamos agora, o Senhor voltar, tudo isso vai acabar. É para isso que nós estamos nos matando? É para isso que nós estamos correndo, feito louco? Inclusive, lembra lá o apóstolo Paulo, quando estava falando em ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele falou o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita só a esta vida, somos os mais, lembra? Infelizes de todos os homens. A nossa vida não se limita aqui, a nossa vida tem a ver com muito mais coisa do que essa vida que a gente está vivendo aqui. Por isso a gente tem que ter direção no nosso andar, a gente tem que ter propósito no nosso esforço, porque se a gente está se esforçando só por coisas materiais, a gente está perdendo tempo, porque tudo vai ficar aqui. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, eu não luto como quem esmurra o ar. Ele está querendo saber exatamente onde está o seu alvo. Ele tem bem claro na mente dele o que ele precisa fazer e o que ele quer atingir. Você tem esse alvo na sua mente? Qual é o seu propósito de vida? Para que você está aqui? Você tem uma ideia do que Deus quer para você, como filha, como filho de Deus? Dentro desse propósito de Deus para a sua vida? É sobre isso que ele está falando aqui. É sobre esse propósito, essa linha que a gente tem que seguir.
Bom, você deve conhecer pessoas que não têm propósito nenhum na vida, né? Existem muitas pessoas por aí que desistem, muitas vezes até de buscar alguma coisa melhor para si. Aí eles se metem com o quê? Drogas, álcool. Muitas pessoas se metem com filosofias transcendentais ou coisas parecidas porque acabam buscando coisas diferentes porque não tem valor naquilo que já tem, nos seus padrões, nos seus próprios padrões de vida. Algumas pessoas buscam vidas alternativas, padrões alternativos de vida. Mas quando o efeito disso acaba, ou quando perde a graça, o que acontece? A frustração volta. E aí você tem que fazer uma outra coisa para poder se animar. Não é assim com o álcool, não é assim com as drogas, não é assim com pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, de seita em seita, porque querem buscar alguma coisa que preencha aquele vazio, aquela frustração que ele tem, porque a gente sabe que só tem um jeito de preencher isso. Mas aguenta aí, vamos chegar lá. Há pessoas também que têm ambições na vida, que têm alvos para a sua própria vida e estipula isso como propósito. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer, talvez você tenha dito isso, que um dos alvos da minha vida é ganhar R$1 milhão. Você já ouviu alguém falar isso? Eu quero ganhar o meu primeiro milhão quando eu tiver tantos anos. Outra pessoa, agora a gente está vendo bastante sobre isso, o alvo da minha vida é ganhar uma medalha olímpica. Legal, e aí se mata para isso, a sua vida se torna isso. O alvo da minha vida é viajar e conhecer o mundo inteiro. Talvez você teve essa vontade algum tempo atrás, ou está tendo ainda. O alvo da minha vida é ser famoso. Eu quero que eu passe na rua e todo mundo olhe para mim e me reconheça. Quantas pessoas têm esse tipo de alvo? Mas são alvos terrenos, são alvos passageiros, são alvos, em certo sentido, até errados em alguns casos. Alguns não são errados, mas outros são. Por exemplo, quem quer ganhar R$1 milhão, quando ele batalhar e conseguir atingir R$1 milhão, o que ele vai querer? O segundo R$1 milhão. E quando chegar no segundo? O terceiro, e assim por diante. É por isso que a gente vê a corrupção no nosso país sendo tão grave, porque essas pessoas corruptas, elas não se contentam em já ter ganhado alguns milhões, elas querem ganhar o dobro dos milhões que ela já ganhou. E aí entra cada vez mais nesse tipo de coisa. Quem quer ganhar uma medalha olímpica e vive para isso, depois que ganha, o que acontece? Tem que arrumar uma outra coisa para fazer na vida. E pega a medalha e pendura na parede. Aquele que quer viajar por todo mundo, depois que ele consegue viajar por todo mundo, o que ele vai fazer? Mostrar foto. Não é? O que você vai fazer mais do que mostrar foto? Ou mostrar as lembrancinhas que você trouxe para alguém que às vezes até pode te chamar de arrogante, porque você está mostrando as fotos dos países que você visitou. Que vantagem a gente tem ser famoso por 15 minutos e depois esperar o próximo que vai ser famoso pelos outros 15 minutos? Quantas pessoas a gente ouve que foram famosas, até tem esses asilos de artistas, não tem? Porque depois que acaba a fama, depois que acaba o glamour, e a pessoa já não serve mais para aquele público, ela cai em desgraça. Muitas vezes passa fome, porque é efêmero. Porque a fama é uma coisa que é muito passageira, acaba muito rápido. São esses os alvos da sua vida? É para isso que a gente está vivendo?
É para isso que a gente está batalhando o tempo todo? Claro que não. Os nossos alvos não podem ser terrenos. Os nossos alvos têm que estar além da nossa vida aqui. Porque nós não fomos criados para viver 80, 85, 90 anos dentro dessa terra. Nós fomos criados para sermos seres eternos. Sabia disso? Você é um ser eterno. Você nunca vai deixar de existir mais. Seja no céu, seja... Você nunca mais vai deixar de existir. A morte aqui não vai quebrar a sua existência. Por isso é muito importante que os nossos alvos sejam eternos. O apóstolo Paulo fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas no alto e não nas que são aqui da terra. Porque a nossa vida está lá no alto. A nossa vida tem que ter alvos muito maiores. O Senhor Jesus, nesse mesmo trecho de Mateus capítulo 6, ele falou isso de uma maneira bem clara. Vai lá comigo para o versículo 19. Está em Mateus 6 ainda? Olha o versículo 19. Olha o que ele diz lá. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? Aonde? No céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. A ideia que ele está dizendo aqui é para que a gente tenha alvos muito maiores do que esses alvos que a gente tem aqui na terra. Quando a gente tiver com a nossa lamparina cheia de brilho, quando a gente estiver se mexendo de um lado para o outro, querendo trabalhar mesmo, querendo ser efetivo, animado para fazer as coisas, nós temos que saber para onde a gente está indo. Nós temos que ter um rumo bem declarado para que todo esse trabalho não seja vão. E aí entra Mateus 6,33. Quando o Senhor, depois de falar das preocupações da nossa vida, Ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse pois é muito importante. Porque ele fala assim, portanto, a partir disso que eu estou dizendo para vocês, que vocês têm que lembrar que Deus está cuidando de vocês, façam uma coisa: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser a meta das nossas vidas, buscar esse reino de Deus antes de qualquer coisa da nossa vida. Antes que aconteça qualquer coisa na vida da gente. Porque o sentido da vida não está em nós. O sentido da vida, sabe em quem está? Quem é que deu a vida para você? O sentido da vida está em Deus. E é em Deus que nós vamos buscar os nossos valores. Nós somos eternos, nós fomos criados para a eternidade. Por isso, os nossos rumos de vida têm também que ter valores eternos. E esses valores, Jesus está chamando aqui de o reino de Deus. O reino de Deus. Lá em Lucas capítulo 9, ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, este vai salvar. Você está pronto para descobrir que você precisa valorizar o reino de Deus na sua vida? Porque é as coisas de Deus que a gente tem que buscar. Se as nossas coisas, se as nossas vidas querem ter algum sentido, esse sentido precisa ser viver o reino de Deus aqui na terra. Viver o reino de Deus. Tá bom, pastor, você está falando bastante sobre o reino de Deus, mas o que é isso? Bom, a gente pode
começar falando a respeito disso, tentando definir um pouquinho o que é esse reino de Deus, que a gente tem que buscar acima de tudo. Antes de falar sobre o que é o reino de Deus, eu quero dizer para você o que não é o reino de Deus, tá? O reino de Deus não é o céu, apesar de Deus estar no céu também. Mas ele não está se referindo ao reino de Deus falando de ir para o céu. Também o reino de Deus não é a igreja. O Senhor Jesus falou sobre a igreja em algumas vezes no Novo Testamento, se eu não estou enganado, ele usou a palavra umas 4 vezes. Mas sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, ele falou muito mais. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus também não é um lugar específico. Um lugar onde a gente vai para lá. E nem é uma época específica. Porque Deus reinou, Deus reina agora e Deus vai reinar para todo sempre. A gente pode entrar aqui em detalhes teológicos que eu não vou entrar aqui agora. Mas eu quero só que você entenda que o reino de Deus é muito mais do que isso. No Salmo 103, versículo 19, olha o que Deus escreveu ali. Olha o que o salmista escreveu ali. Salmo 103, versículo 19. Ele diz o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então eu pergunto para você agora, onde está o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Segundo esse versículo. É o domínio dele sobre todas as coisas. O reino de Deus é o domínio que Deus tem sobre tudo que existe na face da terra. É a extensão do próprio ser de Deus. Esse é o reino de Deus. Ele estabeleceu o seu trono e reina e domina sobre tudo. Tudo mesmo. O reino de Deus se estende sobre todas as coisas. Então, todas as vezes que a gente estiver correndo atrás de alguma coisa, lembra que ele, voltando lá para Mateus capítulo 6, comida, bebida, vestuário, ele fala bem claramente a respeito disso. Nós estamos buscando coisas que estão sob o domínio de quem? De Deus. Essa que é a questão, gente, sobre buscar o reino de Deus. Uma das coisas que a gente faz muito errado é que a gente não vê Deus nas coisas. A gente não vê Deus no mercado. Deus está no mercado? Claro que está. Quem domina sobre o mercado? Deus. Onde no universo Deus não está? É, isso mesmo, em lugar nenhum. Onde o domínio dele se estende, ou seja, para onde tudo o que ele faz, tudo que ele controla, se estende para o quê? Para tudo. Não tem um lugar, uma pessoa ou uma situação, não só que Deus não saiba, mas que Deus não controle. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele controla todas as coisas. E a gente precisa começar a enxergar Deus nessas coisas. Enxergar Deus nas coisas que estão ao nosso derredor. Porque Ele controla todas essas coisas. Sabe aquele dia que você foi fazer aquela compra e você não achou o que deveria ter achado no supermercado, na farmácia, e você voltou todo chateado para casa? Quem foi que permitiu que você não achasse aquilo? Foi Deus. Não sei o que Ele queria de você, mas aquilo era o melhor para você naquele momento, porque Ele controla todas as coisas. Ah, pastor, mas e a briga entre Deus e o diabo? Porque existe isso, né? Deus controla uma parte, o diabo controla a outra e entram em briga. Não é assim que acontece? De jeito nenhum.
Gente, Deus controla todas as coisas, inclusive o diabo. Tem gente que morre de medo do diabo, né? Fala a verdade. Parece que gente que fala mais no diabo do que em Deus, né? E se dizem filhos de Deus, se dizem evangélicos, se dizem religiosos, mas falam mais do diabo do que em Deus, porque morrem de medo de Deus. Não, gente, Deus domina o diabo. O diabo não faz nada sem que Deus nem não saiba, não permita que ele faça. Lembra da situação de Jó? Esse é um exemplo bem claro para a gente. O diabo chega diante de Deus e fala mal do Jó. Aí Deus vai lá e fala, tá bom, vai lá e faz isso, isso e isso. Pode tocar nos bens dele, pode tocar nos filhos dele, mas não toca nele. E o diabo vai lá e faz tudo, arrisca como Deus mandou. E você conhece a história? Deus controla todas as coisas. Deus controla o diabo. E se você realmente vê Deus nas coisas, se você realmente busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai ter medo do diabo. Você não vai ter medo das coisas espirituais, da maldade. Porque quem é que está no controle? E é interessante porque Deus coloca o seu poder à nossa disposição. Você já percebeu isso? O poder de Deus está à nossa disposição. Dá uma olhada de novo lá em Mateus capítulo 6. Volta lá comigo para o versículo 25. Olha só o que ele diz. Nós já lemos esse versículo de Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, diz o Senhor, não valeis vós muito mais do que as aves? Gente, Deus pega a sua disposição e todo o seu reino e coloca à nossa disposição. É Deus quem está fazendo as coisas aqui por aquele que busca o seu reino em primeiro lugar. Deus está mostrando para a gente o trabalho. Deus cuida da gente de uma maneira muito especial. Vocês não valem muito mais do que essas aves? Vai lá um pouquinho mais para frente aqui com os lírios do campo. Vocês não valem muito mais do que os lírios do campo aos olhos de Deus? Olha o poder de Deus atuando na sua vida. Sua que busca o reino de Deus em primeiro lugar. No versículo 27 ele fala um negócio interessante. Ele fala, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe o que é o côvado, né? Côvado era uma medida que tinha naquela época, que é mais ou menos 45 centímetros, né? Então os teólogos que discutem essa passagem, eles falam que Jesus podia estar falando de altura mesmo. Talvez ele estava apontando para um baixinho, né, e falando, olha, como é que você acha que você pode, preocupado, ficar mais alto? Se você ficar preocupado, você pode ficar mais alto? Ou então alguém ele podia estar se referindo também a aumentar o tempo de vida, né? Viver mais algum tempo, mais alguns anos, aumentar um côvado ao curso da sua vida. Mas de qualquer maneira, tanto para aumentar a altura, quanto para aumentar a quantidade de tempo que você vai viver, quem tem poder sobre isso? E a gente tem orado, por exemplo, para pessoas que, como o Júnior, como outros irmãos que estão passando por doenças bem sérias, a Leninha está passando por uma doença bem séria agora, no coração. Quando a gente vê pessoas assim, a gente ora pelo quê? Pela cura, que Deus lhe dê mais anos de vida. Não é assim que a gente ora? Quem pode fazer isso? Milagre de Deus. Só Deus pode fazer isso. Então, o que ele está dizendo aqui é que para de se preocupar. Você está buscando o reino de Deus e a sua justiça?
porque os milagres estão ao nosso derredor. A intervenção direta de Deus na vida da gente pode ocorrer porque Ele dispõe o seu poder à nossa disposição. Ele vai fazer até milagres se Ele quiser fazer. Entende? Se você realmente busca o reino de Deus, até milagres vão acontecer para você. E no versículo 32 fala que Ele está atento às nossas necessidades. Ele fala, no finalzinho do versículo 32, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Essas coisas, né? Deus está atento, gente. Deus não cochila, sabia? E uma vez que Ele vira para a gente e fala, olha, o meu poder está à sua disposição, eu posso até fazer milagres porque eu estou atento nas coisas que você precisa. Faz uma coisa então. Versículo 33. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso que a gente precisa fazer para desfrutar o cuidado de Deus para conosco. É buscar o reino de Deus e buscar isso de uma forma bem grande para a gente, tá? Talvez você esteja um pouquinho confuso, porque quando a gente fala de buscar o reino de Deus é uma coisa ampla, não é? É uma coisa assim da gente olhar para todas as coisas e falar, Deus está no controle de tudo, o que eu tenho que fazer? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, para explicar o reino de Deus, Ele usou parábolas. Quer ir a fundo nas parábolas? Vai lá no YouTube e você vai ver as aulas do pastor Rodrigo. Aulas excelentes sobre as parábolas do Senhor. Mas Ele ensinou parábolas a respeito do reino de Deus. E é engraçado, se você pegar Mateus, faz uma leitura rápida, principalmente ali no capítulo 13, e você vai ver que por 11 vezes o Senhor fala assim, o reino de Deus é semelhante o reino dos céus é semelhante ele não fala o reino dos céus ou o reino de Deus é assim. Ele fala, é semelhante a alguma coisa. E aí ele joga as parábolas. E eu acho que Jesus ele tinha um ensinamento tão profundo, tão amplo sobre o reino de Deus, que ele estava falando que o reino de Deus, cada um de nós precisa entender bem o que é na vida da gente. Mesmo com respeito ao óleo que nós tratamos a semana passada, talvez o que eu preciso buscar no reino de Deus, na minha vida, seja um pouco diferente daquilo que você precisa buscar. Está entendendo? Onde é que você precisa melhorar em buscar o reino de Deus na sua vida? Onde é que você precisa melhorar em deixar com que Deus haja na sua vida de uma forma que você veja Ele nas coisas, nas situações, até nas pessoas? Buscar o reino de Deus é isso, gente, é abrir o nosso coração para enxergar Deus em qualquer coisa, em qualquer situação. Sabe aquela separação na mente que a gente faz de coisas espirituais e coisas seculares? Isso aqui é uma coisa secular, é uma coisa material. Esse aqui não, esse aqui são coisas espirituais, né? Até a gente brinca nos grupos de WhatsApp, né? Que quando tem um grupo da igreja no WhatsApp, parece que você não pode brincar, só pode falar de coisas espirituais, né? Se alguém coloca um pedido de oração, todo mundo coloca a mãozinha. Mas se alguém coloca uma coisa engraçada, ninguém fala nada. Porque não pode, é coisa espiritual, né? Gente, não tem isso. Tudo é espiritual. Tudo é Deus. Desculpa, tudo está em Deus. Ele tem controle sobre todas as coisas. Então não existe essa separação. E Jesus ensinou bem isso. Ele disse, olha, o reino dos céus é semelhante, por exemplo, a uma pérola de grande valor. Vai em Mateus capítulo 13. Uma pérola de grande valor, que quando o comprador de pérolas acha aquela pérola, ele vende tudo que ele tem e compra aquela. Ou um tesouro que foi achado num campo, o cara vai lá e vende tudo que ele tem
e compra aquele campo porque ele sabe que lá tem um tesouro muito grande. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o reino de Deus é precioso. O reino de Deus é uma coisa que a gente tem que valorizar muito nas nossas vidas. A presença de Deus em todo o aspecto da nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida, o reino de Deus, é precioso. Outro aspecto que Jesus fala é que o reino de Deus se produz sozinho. Sabia? Não depende do seu esforço. O controle de Deus sobre as coisas, o reino de Deus sobre as coisas não depende de você. Ele se produz só. Lembra da parábola do semeador? Uma semente caiu em terra à beira do caminho, outra em terra seca, outra no meio dos espinhos, e outra caiu em terra boa e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Quem produziu? A semente. Tem aquela parábola da semente que brota sozinha, que o semeador vai lá, coloca ela dentro da terra, o agricultor vai e coloca dentro da terra, e enquanto ele vai dormir, a semente germina, brota e dá o fruto. O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Lembra da parábola do grão de mostarda? Que é uma sementinha bem pequenininha, mas que quando é colocada no solo, ela vira uma hortaliça enorme. E as aves vêm fazer ninho nos galhos dela. O reino do céu ele vai andar sozinho, sabia? O reino de Deus vai andar sozinho. Por isso ele vem com o terceiro aspecto. Porque é você quem decide participar do reino de Deus ou não. É você quem faz a escolha de participar. Ele fala que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Você conhece bem a história já. 5 prudentes e 5 nécias, imprudentes. O reino dos céus é semelhante ao joio e o trigo. O joio que foi plantado no meio do trigo. O agricultor vai lá e planta o trigo, e vem um inimigo que planta o joio, que é uma planta parecida com o trigo. E os dois crescem juntos. E na ceifa é que se diferencia um do outro. Você é joio ou você é trigo? Sabe quem pode saber disso? Só você. E Deus? Você é virgem prudente ou você é virgem imprudente? Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 10, outro recebeu 5, outro recebeu... Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Virou 10, virou 4. E o último? Enterrou. Não virou nada. Servo negligente, servo mau e negligente. Está ali no meio. É servo como todo mundo. Mas ele decidiu não fazer as coisas para o reino de Deus, não buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem coisas muito mais importantes do que o reino de Deus na minha vida. Tem coisas muito mais importantes do que eu me dedicar a Deus na minha vida. O reino de Deus vai depender da sua escolha. Buscar o reino de Deus depende de você. Você vai querer ficar de fora? Vai querer ficar de fora do reino de Deus, da vontade de Deus na sua vida? Então vamos buscar o reino de Deus, gente, acima de tudo, e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é uma parte muito importante também, porque a justiça, vamos dizer assim, é a consequência lógica da gente buscar Deus em primeiro lugar na vida da gente, o reino de Deus. Porque a justiça são as coisas que a gente faz. Lembra, alguns versículos para trás, quando ele está ensinando o Pai Nosso, ele fala: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, lembra? O reino de Deus está ligado diretamente
A justiça de Deus que está ligada diretamente à vontade de Deus sendo feita na terra. E nós vamos contribuir para isso, quando nós escolhemos o reino de Deus. O reino imaterial de Deus promove essa justiça. Quer ver? Vai comigo para Romanos capítulo 14. Aqui o apóstolo Paulo dá uma definição um pouquinho mais clara a respeito do reino de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha que beleza, aparece para você aí, né? Não precisa nem rodar muito sua Bíblia, né? Romanos capítulo 14, versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas 3 coisas: justiça, vamos comigo lá, paz e alegria no Espírito Santo. São 3 coisas que representam diretamente o reino de Deus no nosso meio, entre nós. Como é que você sabe, como é que eu sei, pastor, que eu estou realmente buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus? Essas coisas têm que estar presentes na sua vida. Essas coisas, não a bebida, o vestuário ou a comida. Isso é parte do abrigo e do cuidado de Deus para com a gente. Nós não precisamos correr atrás disso. Até uma vez um amigo meu me falou que ele orava dessa forma. Ele falava assim: Senhor, cuida das minhas coisas enquanto eu cuido das suas. Entendeu? Ele falava: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, vou buscar o Senhor em primeiro lugar, então cuida de mim, cuida das minhas coisas. Essas coisas têm que estar presentes na vida da gente de uma forma muito clara, para que a gente possa buscar realmente as coisas do Senhor. Você pratica a justiça de verdade? Quer dizer, quando você vê alguma coisa errada, você vai contra? Ou você é daquele tipo de crente que adora mentir, por exemplo? Quantos filhos de Deus e filhas de Deus mentem de uma forma tão natural? Todo mundo mente, por que eu não posso mentir também? Porque você é filho de Deus. Isso não é justo. Ficar com raiva das pessoas, agir com maldade, sendo egoísta. Você é assim? E aí vem a segunda coisa, paz. Você é uma pessoa que vive em paz com as pessoas que estão ao seu redor? Ou para você tudo tem um negócio negativo? Você sempre olha para o lado mais negativo possível das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E aí você não consegue viver em paz. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça tem paz. E por último aqui, a alegria no Espírito Santo. Dá um sorriso para mim. Não dá para ver nada, né? Tá todo mundo de máscara aqui, viu? Não dá para ver o sorriso de ninguém aqui. Dá para sorrir com os olhos, né, Gabi? Estou vendo o sorriso da Gabi nos olhos dela. Você é uma pessoa alegre ou você é uma pessoa carrancuda? Porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a alegria do Senhor enche os nossos corações. O Espírito Santo faz com que todas as coisas funcionem bem dentro da gente, mesmo que as coisas não estejam dando certo completamente como a gente gostaria. Mas a alegria do Senhor inunda o coração da gente. Se você é uma pessoa triste, se você é uma pessoa preocupada, se você é uma pessoa negativa, deprimida, você precisa buscar o reino de Deus na sua vida. Como, pastor? Peça ao Senhor e Ele vai te dar a instrução sobre como fazer isso. Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça na vida da gente, porque
todas essas outras coisas vão ser para nós o quê? Acrescentadas. A gente não tem que ficar correndo atrás. Deus promete suprir todas as nossas necessidades. E Ele está falando aqui especificamente de comida, bebida e vestuário. Abrigo, sustento. Todas as coisas materiais vão nos ser acrescentadas se a gente puramente buscar o reino de Deus na vida da gente, buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. E eu vou te dar mais uma dica: Deus pode nos dar até muito mais do que aquilo que a gente está precisando, sabia? Quer ver? Vem comigo para o Salmo 37. Eu gosto muito desse Salmo 37. Acho que é o preferido de Eunice também, né, nega? Salmo 37. Até eu estava conversando com uma das meninas a respeito desse salmo essa semana. No Salmo 37, versículo 4, ele fala uma coisa muito importante. E eu quero que você entenda bem esse versículo. Ele fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que você entende por isso? Agrada-te do Senhor. Isso. Buscar alegria no Senhor. Às vezes eu entendi esse versículo como: agrade ao Senhor. Faça com que o Senhor fique contente com aquilo que você faz. Mas não é isso. É o contrário. É você se agradando, agrada a ti, daquilo que Deus pede para você fazer, daquilo que Ele quer na sua vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe quando Deus vira para a gente, fala um negócio, ensina a gente um negócio e a gente vibra e fala: oba, é isso mesmo que eu quero fazer? É assim que a gente se agrada do Senhor. E Ele fala: Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, versículo 5, confia nele e o mais Ele fará. O suprimento das necessidades vão estar ali, feitos para a gente. É interessante porque lembra daqueles propósitos de vida terreno que a gente falou no começo? O cara querer ganhar R$1 milhão, o cara querer viajar pelo mundo inteiro, ganhar uma medalha olímpica, lembra disso? O que tem de errado nisso? Tem alguma coisa errada em você querer viajar? Tem alguma coisa de errado em você ganhar R$1 milhão? Você topa ganhar 1 milhão? Contanto que não seja um pecado que esteja acontecendo para que isso aconteça, contanto que não seja alguma coisa que a desagrade a Deus no processo da coisa acontecer, por que não? Deus é capaz de te dar aquele 1 milhão, se você souber como usar aquele 1 milhão para o reino de Deus. Existem pessoas ricas, riquíssimas, que ficam com uma parte da fortuna que eles têm e o resto eles deixam para Deus utilizar na sua obra. Sustentam missionários, sustentam igrejas, sustentam a pregação do Evangelho, trabalhos sociais. Pessoas que, por receberem mais do Senhor no seu trabalho, também são excelentes doadores. Eu tenho um testemunho a respeito disso. Eu tinha um sonho desde moleque, desde adolescente, que era estudar no exterior. Eu queria muito estudar no exterior. Queria viajar e estudar para lá, passar algum tempo no exterior e depois voltar. E eu comecei a dar passos nessa direção. Comecei a me especializar, comecei a ir atrás de cursos, de repente apareceu um curso na Holanda para eu fazer junto com um amigo meu, aí detalhes aconteceram que a gente não conseguiu ir, inclusive eu cheguei até a mandar dinheiro para lá, porque a gente estava quase certo da gente ir, né? Alguém gastou $400 meu lá em algum lugar lá da Alemanha, não sei aonde.
Mas gastaram lá. Mas aí eu descobri o que Deus queria de mim, de verdade. Eu estava trabalhando numa fábrica de aviões e andando de um hangar para outro, e tinha acabado de ler 2 Pedro capítulo 3, que fala que no dia do Senhor os céus vão explodir com um barulho muito grande e as coisas vão derreter abrasadas no dia do Senhor. Aí eu olhei para aqueles aviões todos, coisa linda, maravilhosa, e pensei, tudo isso vai derreter quando Cristo voltar. O que eu estou fazendo aqui? E descobri realmente o que Deus queria para a minha vida. E tomei o rumo, colocando Ele em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar na minha vida. E hoje eu estou aqui, né? Consegui achar minha nega e tudo mais. Mas sabe uma coisa? Lembra do meu sonho? Qual era o meu sonho? Ir viajar para o exterior? Fazer cursos no exterior? Gente, depois que eu busquei o Senhor de verdade, Deus satisfez o desejo do meu coração. E eu nem pedi isso para Ele. Eu só não pisei ainda na Oceania, que no resto dos outros continentes eu já pisei. Já fui para a África 2 vezes, já fui para os Estados Unidos, já fui em vários países aqui da América do Sul, já fui na Europa 2 vezes, já fui na Índia. Tudo pelo trabalho do Senhor. Algumas vezes fui ensinar em vez de estudar. Mas sabe, aquele desejo que eu tinha lá no começo? Deus satisfez. Se você for lá em casa, eu tenho uma estantezinha com um monte de coisa que eu trouxe desses países lá. Eu nisso não gosto porque pega poeira, né? Mas vai lá em casa ver minhas lembrancinhas depois. Mas cada uma daquelas coisas que estão lá dizem respeito a um trabalho para Deus que foi executado. Deus, Ele satisfaz os nossos desejos. Ele é alguém que gosta de fazer a gente se sentir bem. Ele é o nosso Pai amoroso. Qual é o desejo do seu coração? Você tem um desejo, às vezes até um milagre, que você gostaria que acontecesse na sua vida? Que você acha assim, isso aqui nunca vai acontecer. Coloque Deus em primeiro lugar. Tenha como alvo o reino de Deus na sua vida e não os seus próprios gostos, não as suas próprias vontades, não as suas próprias, o que você acha que é para você necessidade. Para de ser mesquinho com Deus. Para de deixar com que Deus receba do seu tempo só o que restar, as migalhas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E faça com que o seu mover, o seu trabalho, tudo aquilo que você faz durante a semana, que exige de você energia, que exige de você esforço, seja para a honra de Deus, seja para a glória dEle. E veja Ele em cada uma dessas coisas. O nosso alvo é viver para o reino de Deus. Não para a nossa igreja, não para a nossa denominação, não para uma determinada linha teológica. O nosso alvo é viver para o Senhor. O nosso alvo é o reino de Deus nas nossas vidas. E se a gente tiver isso bem claro na vida da gente, nós vamos gastar o nosso óleo com o reino e não com outras coisas. E Deus vai se alegrar da gente. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E nesse momento eu quero que você busque o Senhor. Talvez Ele já tocou no seu coração. Ele já mostrou para você
alguma área da sua vida que você realmente está negligenciando, colocar Ele em primeiro lugar. Uma área da sua vida que você está fazendo os seus gostos e que você sabe, Ele tocou, o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração aqui agora e já te falou sobre isso, que você precisa entregar. A gente tem muitas coisas na vida da gente, mas o quanto mais a gente reter essas coisas para nós e não entregar e não fazer a vontade de Deus e não buscar o reino de Deus também nessa área, nós vamos só nos prejudicar. Que tal agora, nesse momento, você resolver entregar isso na mão do Senhor? Tá lembrando o que é? Tá sabendo o que é? Você em casa também, mesma coisa. Não deixa nada te distrair, não. Agora é hora de tomar a decisão. Porque você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu o rumo que Deus quer para a sua vida. O que você vai fazer com isso? Se Deus tocou no seu coração, eu quero orar por você. Levante bem alto a sua mão. E você lá em casa a mesma coisa. Tem essa área aqui, pastor, que eu preciso que você ore por mim. Eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero andar para o reino de Deus aqui. Mais alguém? Levanta a sua mão. Eu vou orar por você nesse momento. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui hoje. O Senhor conhece cada área da sua vida. E eu peço, Pai, que essa mão levantada, estendida diante do Senhor, seja um marco na vida desse teu filho, dessa tua filha, para que essa área da sua vida seja entregue nesse momento diante de Ti, e que busque o Senhor, o Teu reino em primeiro lugar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo ensinamento dela, e eu te peço que nesse momento a gente possa estar buscando de coração o Senhor. E se há alguém aqui, Senhor Deus, que ainda está resistente, que ainda está buscando os seus próprios interesses, quebra o seu coração e ajuda-o a entender a Tua vontade na sua vida. Que também essa pessoa seja abençoada por Ti, que os milagres do Senhor possam ocorrer na sua vida também. Eu peço em nome de Jesus. Amém.